Então, vamos lá saber esses procedimentos, né, simples para fazer uma realização de um app matemático dentro desse programa, né, que é o Meet Inventor, certo? Como se chamam por aí, app Inventor, certo? De início, a gente vai ter essa tela aqui, ó, que é a tela do celular, certo? E nessa tela do celular, nós precisamos, assim, não é obrigado, né? Mas é uma opção. Nós tirarmos esse nome aqui, ó, Screen, e tirar essa barra aqui. Tá vendo que é do celularzinho? Onde vai ter a Wi-Fi, né? Porcentagem da bateria, enfim. E a gente tira como? É só descer aqui embaixo, ó. Eu vou tentar ser bem sucinto, né, para não ficar muito extenso o vídeo, certo? Então a gente vem aqui, ó, e tira, ó, Screen, mostra a barra. Na verdade, esse aqui fica e esse aqui que sai, certo? Pronto. Tá vendo? Foi tirado. De início, recomendo fazer isso para ficar uma tela mais bonita, certo? Outra coisa é aqui, ó, em alinhamento horizontal. Colocar aqui, ó, centro, certo? Deixar centro aqui. Por quê? Porque quando a gente for ir formando a interface, informando aqui o design, nós precisamos que os elementos que vão estar na tela do celular, eu já vou começar citando exemplo, vai ser usado como exemplo aqui o, o assunto, né, estudado em física, matemática também, né, vai ser o cálculo da velocidade média. Então, aqui no lado esquerdo, ó, tá vendo que nós temos aqui a interface de usuário, né, esse bloco aqui com algumas funções, né, que tem aqui o botão que nós vamos utilizar, caixa de seleção, né, imagem, legenda, enfim, tem tudo isso aqui, ó, caixa de texto. Isso tudo vai ser útil para a gente. Não só tem isso, mas também como tem esses outros blocos com outras funções também, né? Com ferramentas que vai ter outras funções também. Mídia, desenho de animação, enfim. Só que vamos focar muito aqui na interface de usuário e na organização, certo? Aqui, ó, que vai ter organização horizontal, organização em tabela, enfim. Vamos utilizar os sensores também, mas não vai ser muito complexo aqui essa ferramenta que vamos utilizar, mas enfim. Então, de início, a gente precisa dar um nome para esse aplicativo. Esse aplicativo vai ser o que? O cálculo da velocidade média. Então, precisamos pegar uma legenda aqui, ó. Pega uma legenda e deixa aqui. Eu sempre gosto de deixar essa primeira legenda como espaçamento. Então, eu faço o que? E é recomendado fazer o que? Sempre renomear isso aqui, ó. Tá vendo? Então aqui nós temos alguns componentes aqui, alguns componentes que vai ser exatamente esses componentes aqui que nós vamos sempre estar inserindo, né, na, na tela aqui do celularzinho. Sempre vamos estar inserindo, jogando para cá. E como que joga? Eu citei um exemplo aqui, né? Peguei essa caixa, essa legenda aqui, na verdade, dei 2 cliques em cima dela, arrastei e soltei aqui, tá vendo? Só que eu não vou fazer isso porque eu já fiz. E essa legenda que eu soltei aqui, né, que vai ser um componente, a legenda é um componente, e esse componente vai ter propriedades, que vai estar aqui do lado, tá vendo aqui, ó, logo aqui no finalzinho do lado direito, temos as propriedades. E essas propriedades vai ser exatamente o que a gente vai editar
né? Por exemplo, como eu gosto de deixar aqui esse de início um espaçamento, então eu venho aqui, renomeio e deixo esse espaçamento. Tá vendo? Espaçamento. Apago esse texto que tem aqui. Pronto. Vendo que sumiu. Gosto sempre de deixar esse espaçozinho para o título não ficar muito colado com a parte de cima do celular, certo? Dessa partezinha aqui, ó, para não deixar muito colada com isso aqui, certo? Aí eu faço o que, né? Foi colocado esse espaçamento, essa legenda, né, para dar um espaçozinho. Vamos adicionar outra legenda. Cadê que não tá indo? Foi agora, outra legenda. Essa legenda aqui nós vamos editar ela. Por quê? Porque a gente vai colocar, vamos colocar o título. Então aqui vai ser o que? Cálculo da velocidade média. Não vou colocar o nome cálculo, mas vou colocar o que? Velocidade. Velocidade. Deixa aqui, eu coloquei o V minúsculo. Deixa eu colocar ele maiúsculo. Velocidade média. Pronto. Tá vendo? Nessa parte aqui de texto vai ser exatamente o nome que vai aparecer aqui, ó. Vai ser o título, certo? Aí aqui nessas propriedades desse componente que é a legenda, a gente pode editar a cor de fundo, pode deixar em negrito, que eu sempre recomendo deixar em negrito. Aumentar a fonte aqui para 18 para ficar uma fonte maior, mais bonita, né? Certo? Pode editar a cor do texto, quiser deixar um vermelho, deixa um vermelho. Tá vendo ali? Pronto, feito isso, tá identificado aqui sobre o que é esse aplicativo. Vou deixar aqui, eu vou mudar essa cor aqui, certo? Então só ressaltando um detalhezinho, esse screen aqui nós podemos editar a cor de fundo, deixar um preto, por exemplo, ó. Mas não quero, não vou deixar nenhum de fundo, nenhum. Eu vou deixar, deixa eu, não tá mudando, deixa eu deixar padrão. Pronto, padrão, certo? Tá vendo aqui o alinhamento horizontal 103? Se eu tivesse deixado aqui na esquerda, ó, ia estar ali. Recomendado é deixar sempre no centro, então ó, 103, certo? Feito isso, colocado espaçamento, colocada a legenda, para ter o título do que é o aplicativo. Renomeia esse componente aqui para poder identificar, né? Vai ter alguns componentes que vamos colocar aqui que vai ser de suma importância que a gente renomeie, porque lá nos blocos a gente vai utilizar ele. Então coloca aqui, coloca VM, que é a velocidade média, certo? Só para a gente poder identificar. Pronto. Feito isso, agora a gente vai para onde? Se quiser colocar outro espaçamento aqui, é bom, mas não vou fazer isso agora, certo? Agora nós vamos entrar para os valores de S inicial, S final, T inicial e T final, que vai ser exatamente os valores que nós vamos adicionar no aplicativo para poder fazer o cálculo, certo? E como que a gente faz isso? Vamos lá. Primeiro a gente adiciona uma organização em tabela. Organização em tabela. 2 cliques. Solta. Certo? 2 cliques em cima e solta. E agora a gente vai editar esse componente que é organização em tabela. Nós vamos fazer o que? Colocar 4 colunas. Certo? Vai ser, ó, 1, 2, 3, 4 e
duas linhas, ou seja, isso aqui é uma matriz, né? 2 linhas, 4 colunas, ou seja, uma matriz de ordem 2 por 4, certo? Feito isso, agora vamos colocar os valores de S inicial e S final. Primeiro a gente precisa identificar, na verdade a gente não vai colocar os valores, nós vamos colocar um componente, que nesse componente a gente vai colocar os valores de S inicial e S final, para poder realizar o procedimento lá dos cálculos, que a gente vai entrar nesse, de como que vai ser esse procedimento quando a gente for para os blocos, certo? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa identificar quem que é S inicial, quem é S final. Para isso, adicionamos uma legenda, e essa legenda a gente vai editar aqui, ó, as propriedades dessa legenda, desse componente. Sempre recomendo deixar em fonte negrito, tamanho da fonte 18. Deixa eu só tirar aqui para não estar chegando mensagem do WhatsApp. Pronto. Tamanho 18, né? Pode, ó, mudar a cor de fundo dessa legenda, fonte negrito, fonte itálico, 18, altura, largura, certo? A cor do texto. É importante sempre fazer o que? Tirar esse textozinho que está aqui e colocar o que? S inicial. Então a gente pode colocar o que? S1. S1. Pronto, tá feito, S1. Então a gente está identificando o valor que a gente vai colocar aqui, certo? Esse valor, para a gente poder colocar ele, precisamos adicionar uma caixa de texto, dos cliques em cima da caixa de texto, arrasta e solta. Ó, sempre é bom nomear aqui, como eu falei, né? S1. Aí tem a caixa de texto, pode editar aqui, fonte negrito, 18, altura. Aqui, na legenda, a gente não edita a altura, geralmente não edita a altura e não edita a largura. Só que aqui na caixa de texto é importante que a gente faça essa editagem. Na caixa de texto é importante. Então a gente vai colocar aqui, ó, 10 percentagem na altura e 10 percentagem também na largura. Certo? Apaga o que tá aqui, ó, nessa dica. Isso aqui sempre é bom apagar. Apaga e coloca aqui, ó, somente números. Certo? Isso aqui é essencial fazer isso. Certo? Pronto. Por que apagar essa dica? Porque se a gente não apagar essa dica, quando a gente for colocar os valores lá, vai aparecer o nome que estava aqui nessa dica vai aparecer aqui, certo? Então é importante sempre tirar essa dica e deixar limpo. Feito isso, agora a gente vai para o S2, que é o S final. Faz a mesma coisa, adiciona uma legenda, coloca aqui na frente, importante ser bem na sequência. Aqui, pronto, esse detalhe aqui de renomear. Esse aqui, renomear, pode ser feito o quê? Você pode colocar A, ou B, ou C, certo? Importante é sempre ter a identificação de que esse valor que a gente vai colocar lá na caixa de texto vai ser o S inicial, certo? Então vou colocar aqui que vai ser A, vamos dizer que é A. Não vou colocar A minúsculo. Pronto. Feito isso, vamos agora para o que? Editar aqui o S final, 14, tá, vou colocar 18, né? Fonte negrito, altura e largura não fazemos isso aqui. E aqui o texto vai ser o que? S
2, certo? Feito isso, pego outra caixa de texto. Tô tentando ser bem sucinto, bem rápido, viu? Para não ficar muito extenso o vídeo. Fonte negrito. Esses procedimentos aqui não vou estar repetindo, certo? Eu vou fazer logo aí. Como é uma caixa de texto, então é importante editar ela 10% na altura, na largura. Também somente números, ó. É importante selecionar essa opção aqui, somente números, porque vai ser aqui que nós vamos colocar os valores de S inicial e S final. Então por isso que é importante deixar sempre somente números, certo? Aqui renomeio. De vez em quando eu estou elevando o tom da voz devido a pessoal que falando aqui em casa. Pronto. Na verdade, essa caixa de texto aqui não é S2. Vamos colocar B. Um B minúsculo. Aqui que vai ser S2. Aqui vai ser S. S2. Pronto, esse aqui vai ser os valores dos espaços. Agora a gente vai querer colocar os valores dos tempos, né? Então é importante definir, né, quem é tempo inicial, quem é tempo final. Então tá aqui, ó. Eu vou meditar logo aqui o nome para o que? Tempo 1, que é tempo inicial. E agora fazer a editagem das propriedades desse componente. Vai ser o que? 18. Fonte negrito. Pronto, aqui. E aqui, ó, edita para colocar o que? Toda vez eu esqueço. T1. Feito isso, ó, pego uma caixa de texto, identificamos qual vai ser o valor que a gente vai colocar aqui nessa caixa de texto. Sempre é bom estar na sequência, certo? Para não, lá nos blocos não ter problema. Então é sempre nessa sequência. T1 vai ser esse aqui, né? S1 vai ser esse bloco, essa caixa de texto, S2 essa caixa de texto. Não pode, né, mudar essa sequência para não dar errado. Renomeia para o que? Lá a gente colocou A na S1, S2B, vamos colocar aqui C minúsculo. E agora edita aqui. Fonte negrito, tamanho o que? Tamanho 18. E aqui a altura 10. Apaga isso aqui. Somente números. Deixa eu ver se eu fiz nos outros. Aqui eu acabei esquecendo, ó. Mas feito aqui, isso aqui eu fiz e selecionei essa outra opçãozinha. Tá ok. Agora vamos identificar quem vai ser S. Não, que vai ser T final, certo? T final que é T2. Negrito 18. Eu coloco 18, mas não é obrigado não. Pode ser 20, 30, tanto faz. A preferência é de quem está fazendo. Agora o importante é identificar que aqui é T2. E agora a caixa de texto. Aí aqui eu vou colocar, né, colocamos A, B, C, vamos colocar D agora. D minúsculo. Vamos aqui. 18. Aqui a gente tem que editar a altura. Certo. Somente números.
Pronto, feito. Sempre lembrando, pode editar a cor do texto, dessa caixa de texto, né? A cor de fundo também. Vou dar um exemplo aqui, vamos trazer isso aqui. Vamos editar a cor de fundo aqui, vou colocar vermelho. E aqui vou ter 2 vermelho também, vai ficar um pouco mais diferente, certo? Pronto, feito. Feito isso, então aqui ó, os valores que a gente vai colocar aqui vai ser do S1, que é S, é o espaço inicial, depois o espaço, essa outra aqui, caixa de texto, vai ser onde vai ser o espaço final, aqui ter tempo inicial, tempo final, certo? Então aqui a gente vai ter que fazer o que? Colocar um botão para que quando a gente aperte em cálculo, para que falso cálculo, certo? Então a gente vai ter que colocar um botão para a gente apertar nesse botão e ele fazer o cálculo, que vai ser exatamente o botão de calcular, certo? Porque o jeito que está aqui, se não tiver um botão para fazer o cálculo, realizar o procedimento, não tem como encontrar resultado. Então vamos lá adicionar esse botão, e aqui tá, aqui já está claro, né? Aqui em cima tem um botão, ó, adiciona aqui, certo? Esse botão a gente pode editar ele, né, nas propriedades. Vamos deixar, vamos colocar 25, 26 na verdade. Aí aqui a altura e largura a gente geralmente não edita, mas o nome aqui, ó, é importante colocar o que? Calcular, né? Calcular. Pronto, já identificamos. Deixa eu mudar a cor de fundo aqui para ficar no outro padrão aqui. Deixa eu ver em laranja ficar massa. Vou colocar um vermelho. E aqui ó, é importante renomear também, que é o botão de calcular, porque lá nos blocos vai ser importante, certo? Lá nos blocos, quando a gente vier para aqui, esses procedimentos aqui nos blocos, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui na gravação. Quantos minutos tem? Já tem bastante tempo. Vamos lá, eu vou tentar ser rápido, mais rápido ainda. O botão de calcular tá ok. Agora a gente tem que ter um lugar que quando a gente aperta em calcular, o resultado apareça, que vai ser exatamente uma legenda. Peguei a legenda aqui, renomeio a legenda aqui para o que o nome vai ser o resultado. Resultado aqui, fonte negrito, tamanho deixa 18, apaga isso aqui, ó, deixa em branco. As outras editagens fica à vontade de vocês aí, certo? Pronto, feito isso, tá ok o resultado. Quando a gente fizer isso, a gente precisa ter uma função para que apague os valores que a gente colocou para o espaço inicial, o espaço final, tempo inicial e tempo final e o resultado, para poder apagar, certo? E existe 2 opções. Tem a opção de limpar, da gente colocar uma legenda de texto aqui, né, para poder fazer a limpagem. Ou a gente pode usar uma função que eu acho bem mais melhor, que é do acelerômetro. Pego o acelerômetro, solta aqui. Esse acelerômetro é o que? É uma função de que a gente balança o celular para poder apagar esses valores aí, que é de espaço inicial, espaço final, enfim, e o resultado também, beleza? Ele fica nos componentes invisíveis. Feito isso, então tá feito aqui a parte inicial do aplicativo, e agora a gente vai para os blocos. Nos blocos a gente precisa ter noção, para fazer qualquer aplicativo matemático é preciso ter noção de como que funciona esse problema matemático, nesse assunto da matemática, seja velocidade média, seja função, seja equação de segundo grau, seja sistema lineares, né?
seja logaritmo, seja limites, enfim, precisa ter noção, precisa dominar esse assunto, porque não tem como fazer um aplicativo desse sem dominar o assunto, sem entender o assunto. Então é importante que entenda o assunto. E como que funciona a fórmula da velocidade média? Vai ser o espaço final menos o espaço inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, certo? Então, ou seja, vai ser uma divisão entre essas subtrações, entre essas diferenças, certo? Entendido isso, aí a gente vem para cá. Aqui nos blocos vai ser a parte principal do aplicativo. É a parte principal. Se errar alguma coisa nos blocos, o resultado vai dar errado, certo? Então aqui, ó, a gente tem esses conjuntos de blocos aqui. Tem um bloco que envolve controle, lógica, né, lógica matemática, parte da matemática aqui, que são as operações, certo? Texto, lista, isso aqui tudinho, né? E tem os procedimentos. Geralmente a gente utiliza mais esses daqui, ó. Matemática, procedimentos, controle, lógica e texto, certo? Mas enfim, então quando a gente apertar no botão calcular, vai ser realizado o quê? Então a gente já imagina que a gente tem que vir aqui, ó, no botão calcular, pegar esse bloco, que quando a gente clique em cima, seja realizado um procedimento. Quando calcular, quando clicar em calcular, vai ser feito, né, um procedimento. Que procedimento vai ser esse? Esse procedimento ele tem que ser feito para quê? Para aparecer um resultado. Então vai ter que pegar esse bloco de ajustar resultado. Aí muda aqui, ó, texto para. Então quando apertar no botão calcular, tem que aparecer um resultado lá. E esse resultado vai ser o quê? Vai ser a divisão, né? Lembra que a fórmula, aí já entra a parte da matemática mesmo, né? A fórmula da velocidade média. Vai ser a divisão. Então a gente pega um bloco de divisão. Cadê o bloco de divisão? Tá aqui. Pega um bloco de divisão. Vai encaixar aqui. E aí já vai entrar a parte, né? Tem um numerador e o denominador, se não me falha a memória. Aqui vai ser exatamente a parte de que? Da diferença da subtração do S inicial e o S final, certo? Então a gente vai ter que pegar outro bloco, só que esse bloco vai ser o que? De diferença, que a gente vai colocar antes do símbolo de divisão, que vai ser, como eu falei, a diferença entre o que? S final e S inicial. Então aqui, ó, nesse espaço aqui vai ser o que? O S final. Esse S final a gente renomeou como sendo o quê? Como sendo B. B aqui, tá vendo? Como sendo B. Então a gente vem aqui nessa parte, pega esse bloco, só que sempre lembrando, tem que ser texto. Aqui então a gente altera, clica aqui nessa setinha e altera texto e coloca aqui, que vai ser o que? Vai ser, ó, o S, isso aqui é uma legenda, só para identificar, mas aqui vai ser, ó, o S, esse B vai ser o S final, menos o S inicial, que vai ser isso aqui. Então clica em cima, pega esse blocozinho também, edita aqui, ó, texto, coloca aqui. Feito isso, certo? E agora vai ser feito o que? Agora a gente vai para o tempo final e o tempo inicial. O tempo final vai ser o que? D. Certo? Vai ser D. Só que a gente, ó, temos que pegar outro bloco de que? De diferença. Outro bloco de diferença, tá? Aqui o bloco. A gente pode fazer o que? Uma dica, para ser mais rápido. Para ser mais rápido, a gente pode pegar, clica em cima aqui desse bloco com o botão direito do notebook ou do computador, duplica. E aqui está duplicado. Ou seja, aqui vai ser a diferença do tempo final e o tempo inicial. Certo? Então adiciono aqui, ó. E apenas eu faço o que? Apenas a gente edita esses valores. Que vai ser o que? Esse B vai ser o tempo final, que é D. Menos o tempo inicial, que é
C. Não foi isso que a gente fez aqui, ó? Ó, T1 é C, T2 é D. Então vai ser o tempo final, que vai ser D, menos inicial. Ou seja, os valores que a gente vai colocar aqui vai ser esses valores que vai ser feita a diferença em relação a eles, certo? Pronto. Aqui tá feito o procedimento. Vai ajustar o resultado para aparecer um valor lá. E esse valor vai ser o que? A divisão entre essas diferenças. Então aqui tá ok, certo? Aqui tá ok. Só que lembrando lá do acelerômetro, quando a gente colocar esses valores aqui e aparecer o resultado, se a gente quiser fazer outra operação, a gente vai ter que ter todo o trabalho de ir lá em cada elemento e apagar o número que a gente colocou. Então isso vai dar muito trabalho. E o acelerômetro faz o quê? Ele diminui esse trabalho todo, porque a gente vai ajustar esse resultado aqui, ó. O acelerômetro vai ser exatamente para apagar tudo, né? Então quando a gente sacudir o celular, vai acontecer o que com o acelerômetro? Na verdade com os valores. Eles vão sumir. E a gente precisa fazer o que? Pegar esse bloco aqui de ajustar resultado. Texto. Cadê o texto? Texto. Aí a gente precisa pegar o que? O A. Ajustar o A. Aí aqui a gente pode editar. Na verdade editar e duplicar. Vamos duplicar. Como ó, vai ter... Vamos colocar vamos colocar valores para A, para B, para C e D. Então quando a gente sacudir o celular, a gente vai ter que, vamos querer que apague os valores que a gente colocou para A, para B, para C e para D e o resultado também. O resultado já colocamos, para A já colocamos, falta o que? B, C e D. Então a gente vem, botão direito do notebook, né? Duplica outro, né? Que vai ser exatamente o D. E agora faz o que? Coloca aqui e apenas altera isso aqui, ó. Aqui vai ser o que? B. Esse aqui. C. D. Só que a gente quer que altere para quê? Para o valor inicial, que é zero, que é nada, né? Então a gente já vai para esses blocos, vem para esse bloco aqui, ó, de controle e pega esse bloco aqui, ó, que é, ó, obter valor inicial. E faz o que? Duplica, que a gente vai precisar de quantos blocos desse, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então duplica aí para a gente ter 5. Termos 5. Vai faltar só mais um. Pronto. Feito. Aí aqui tá feito. Depois de fazer esse procedimento, é só fazer o que? Testar o aplicativo. E para testar faz como? Tem um aplicativo na Play Store do Mi Inventor. Então o cara baixa lá. Quando baixar no celular, aí vem aqui, assistente. Aí vai gerar um QR Code. E lá no aplicativo que a gente baixou no celular, lê esse QR Code. E faz o teste para ver se deu certo o app. Beleza? Então é isso aí. Fui sucinto, claro que faltou muitos detalhes aqui para eu ser dado, mas se eu fosse dar, o vídeo ia ficar mais extenso. Beleza? Qualquer coisa é só falar. Só mandar mensagem para mim.